Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhes disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há muitas coisas na compreensão dessa passagem do Evangelho de São João. O Evangelho começa dizendo: houve um casamento. E a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Notem, se fala de casamento sem distinguir que houvesse uma celebração somente religiosa, seguida de uma festa, de uma celebração profana. O casamento e a festa se confundem. É por isso que a notícia de que faltou o vinho significa dizer que a cerimônia de casamento acabou. Eu não tenho segurança para dizer isso, mas pelo menos, por quanto eu sei, me parece que as celebrações judaicas de casamento trazem dentro do seu rito a presença do vinho entre os noivos. Não estou certo disso, mas já vi pelo menos em muitos filmes isso aparecendo. Não conheço a liturgia judaica, mas se for, ela vem mais ainda reforçar isso que eu estou dizendo. O vinho parece ser uma coisa essencial ao casamento. A festa e a celebração do casamento são uma coisa só. Por quê? Porque o casamento tem um papel fundamental na vida do ser humano e também no plano de Deus. Na vida do ser humano, porque o matrimônio natural entre um homem e uma mulher que se unem por uma aliança irrevogável e exclusiva com uma pessoa só e por toda a vida, sem a possibilidade do divórcio, é o que se compreende como sendo próprio da natureza do ser humano. E para não argumentar muito sobre isso, basta a gente saber que no fundo, o sonho, o desejo de cada pessoa era de se casar uma vez só e que esse casamento fosse feliz. É por isso que as pessoas ainda continuam fazendo votos e promessas por toda a vida, muito embora nem sempre eles consigam cumprir esses votos e promessas, mas desejam. E os casais que conseguem chegar à realização deste ideal de um homem e uma mulher, unidos por uma união única e exclusiva por toda a vida, mostram
Os exemplos que nós temos mostram que a felicidade ao chegar neste ponto de olhar para trás e ver que o matrimônio foi realizado e foi vivido, parece ser aquilo que corresponde aos anseios mais profundos do ser humano. Isso do ponto de vista da importância para o ser humano. Da importância no plano de Deus, já que a realidade do matrimônio decorre da própria vontade de Deus e do plano humano também, então a Sagrada Escritura está repleta da imagem do casamento, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. E são muitas passagens, não há tempo para fazer menção de todas as referências que poderiam apontar para esta realidade divina. A chegar até o ponto de ter um livro na Sagrada Escritura reconhecido como Palavra de Deus, no qual não se fala de Deus, só se fala do amor humano entre o homem e a mulher, o Cântico dos Cânticos. É impressionante. Um livro que está na Palavra de Deus e que não fala de Deus, fala do amor humano de um homem e de uma mulher. Porque ele expressa, melhor dizendo, a íntima união desejada por Deus com o ser humano. Por isso, Jesus, segundo as profecias, sobretudo nas palavras de São João Batista, é o esposo esperado. Ele é o novo Adão e Maria, a nova Eva, sua mãe. Estão numa festa de casamento e ali estão um homem e uma mulher, Jesus e Maria. Outras vezes, isso vai acontecer também no contexto, no âmbito de casamento no Evangelho de São João. Jesus é samaritana, um homem e uma mulher. Lá não é Jesus que chama a samaritana de mulher, lá é a mulher que chama Jesus de homem. Conheci um homem que me disse tudo que eu fiz. Aqui é Jesus que chama Maria de mulher. Mulher é o nome da criatura de Deus, do sexo feminino, é o nome de Eva. Maria, nova Eva. Esta cena que traz um contraste da união de um homem e de uma mulher, aqui em Jesus e Maria, não por um projeto humano de união esponsal, conjugal, mas de um projeto que uniu um homem e uma mulher pela vontade de Deus. Porque ambos têm a mesma missão. E esta missão está, sobretudo, expressa nas palavras de Jesus, que penso sejam as palavras mais importantes desse Evangelho. Fazei tudo que ele vos disser. Maria, para que esse seu filho estivesse ali, e para que ela pudesse apontar aos homens, fazei tudo o que ele vos disser, ela antes disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, para o anjo. Por isso, Maria se uniu a Jesus na vontade do Pai. Eles não são casados, mas como homem e mulher, são unidos na aliança do plano de Deus, do sonho de Deus, como deveriam ser os casais também, fazendo do seu matrimônio um verdadeiro sacramento, verdadeiro sinal do amor de Deus entre os homens. E o sinal do amor de Deus para com os homens é uma aliança única, exclusiva e irrevogável. Deus não volta atrás. Deus não se divorcia do ser humano nunca. E Deus não quer que o casamento, a festa acabe. Nem entre os homens e nem o casamento dele com o ser humano, selado no sangue da aliança do seu próprio Filho, que se encarnou também pelo sim dado pela sua mãe, antes mesmo dele ser concebido. Então esta cena é como se fosse, no Evangelho de São João, o início de uma obra, porque esse aqui foi o primeiro sinal realizado por Jesus, e que vai se concluir bem lá no final do Evangelho. Porque aqui Jesus disse para Maria, mulher, ainda não chegou a minha hora. No Evangelho de São João, a hora de Jesus é a hora da cruz. Todas as vezes que Jesus diz, ainda não chegou a minha hora, ele diz, ainda não é a hora da cruz. Quando chega o momento, ele diz, chegou a hora, vamos. E a hora de Jesus é a cruz. É a união entre os homens e Deus, a união definitiva selada no sangue da aliança.
E lá nesta cena, quando então finalmente chegou a hora de Jesus, esta mulher estará de pé ao lado da cruz, junto com o discípulo. E ela será dada por mãe ao discípulo amado. E o discípulo amado será dado como filho para esta mãe. Mãe, eis aí o teu filho. No evangelho de hoje, Maria é chamada de mãe de Jesus 3 vezes. A mãe de Jesus estava presente. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse. Depois, mais adiante, sua mãe disse aos que estavam servindo. A mãe. Então, esta manifestação, esta epifania de Jesus neste sinal, vai se concluir na sua hora. Por isso aqui é só um sinal. Inclusive é um sinal muito interessante, porque Jesus propriamente não transforma a água em vinho. A impressão que dá é que quem faz isso são os servos. Tanto é que Maria diz para eles, fazei tudo o que ele vos disser. E o que ele diz? Enchei as talhas, as 6 talhas colocadas ali para a purificação, 6 talhas de pedra até a boca. Agora tirai e levai ao mestre-sala. Só isso que Jesus fez. A água transformada em vinho, e portanto o casamento que não acabou, a festa, a união entre Deus e os homens que não acabou, se realizou porque os servos foram servos também de Deus, porque fizeram tudo que Jesus falou. Claro, o sinal é de Jesus, mas a ação que realizou este sinal, as ações foram feitas pelos servos, por aqueles que obedeceram à palavra de Jesus. E então o casamento não acabou. Por fim, e não menos importante, o mestre-sala chamou o noivo e diz: todo mundo serve primeiro o bom vinho. Depois serve o vinho menos bom, porque as pessoas já estão meio embriagadas e não percebem. Mas tu guardaste o melhor vinho até agora. Jesus e sua palavra transformam todo tipo de união do ser humano com Deus, que são simbolizadas ali nas talhas da purificação, talhas de pedra, que representam as purificações do Antigo Testamento até ali, são renovadas e são superadas, ou esta purificação é superada pela purificação feita pelo Filho de Deus ali presente. Então, Jesus é o melhor vinho. Ele não é inferior ao vinho que existia antes. A aliança nova supera a primeira aliança. Quer seja ela vista do ponto de vista da libertação do povo de Israel, da Páscoa, dos mandamentos, tudo, Jesus supera tudo. As talhas eram de pedra, lembram as 10 tábuas da lei, as tábuas de pedra. Jesus supera tudo. A união entre o homem e Deus se realiza plenamente em Jesus. E esta união é melhor do que a primeira. Para isso é necessário que nós, como discípulos, acreditemos em Jesus e façamos tudo o que ele nos disser, para que assim também haja essa verdadeira aliança entre Deus e cada um de nós. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.